Bom dia, caríssimos, na santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, quando se estende uma mão amiga em direção àquele flagelo, o flagelo do acolhimento que cada qual carrega dentro de si, é às vezes o próprio flagelo de quem estende a própria mão. Por isso, não há como julgar, não há como evitar, apenas aceitar o que é o seu reflexo, que seja ali um posicionamento, digamos, uma autocrítica, um autoconhecimento. Porque muitas vezes a imagem que se olha na lagoa é a própria imagem distorcida pelas ondas da água, mas ainda assim a sua imagem. Muitas vezes não reconhecemos pela distorção, pela refração, mas sim é a mesma pessoa que está ali do outro lado. Às vezes com um flagelo distante que havia esquecido, aprofundados nos sentimentos mais remotos. Mas ali é a mesma pessoa, ali está o mesmo sentimento. Ali está a mesma situação que outrora fez esquecer, mas ainda rebate nos sentimentos, ainda rebate nas mágoas, nas tristezas, nos rancores, assim como nas alegrias também, as alegrias, a felicidade de muitos pontos que foram vividos. Portanto, caríssimos, cada qual com a sua caminhada, cada qual com seus pesos martirizantes, mas ali repartimos, dividimos, podemos separá-los, cada qual com o seu peso, cada qual com os mesmos martírios muitas vezes. Por isso é importante compreender o do outro, por isso é importante acolher a situação de apaziguamento e de caridade, pois a mesma mão que lhe levanta é a mesma mão que recebe. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, a questão é de número 955. As mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos, podem ser consideradas suicidas, sofrendo assim as consequências de um suicídio? Resposta dos Espíritos. Elas obedecem a um preconceito e muitas vezes agem mais pela força do que pela própria vontade. Julgam cumprir um dever, e não é esse o caráter do suicídio. O que torna desculpável o ato que praticam é a ignorância, bem como a nulidade moral em que se acha a maioria delas. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Nessa questão 955, visivelmente, mais claramente retrata sobre a obediência das mulheres em algumas situações, em alguns países, inclusive no ato suicida. Mas é muito mais além disso. Se a gente for ler uma segunda vez, uma terceira vez, você vai achando mais temas aqui dentro, a serem discutidos, comentados, dentro desse trecho, dentro dessa pergunta e na resposta. Primeiro, a obediência, Até que ponto é a obediência? Até que ponto eu tenho o meu livre-arbítrio, justamente livre, para fazer jus à palavra livre-arbítrio, a minha livre escolha,
na minha livre vontade, né? A minha opção de poder desejar algo, poder fazer algo, de poder escolher a melhor opção para mim. Porque a quem vai acarretar a reação, a consequência daquela decisão? A mim, principalmente a mim. Pode decorrer a outros, né, que vão sofrer, sim, pode, mas em primeiro plano, quem é que tomou a decisão? É você, né? Sou eu mesmo. Então, seja qual for uma decisão, sobrecai sobre mim mesmo. Seja negativo, seja positivo, né? E não adianta, depois que dá errado, né, tentar transferir a culpa, tentar terceirizar, porque a decisão foi minha. Quem teve a livre escolha, né, o livre-arbítrio foi meu, de ter tomado aquele posicionamento, aquela opinião, aquele caminho. Enfim, então aí um dos pontos, né, que é vastamente discutido. O outro, até que ponto vai a obediência? Né? Até que ponto vai a fidelidade? Até que ponto eu sou obrigado, entre aspas, né, a seguir o ritual? Tudo aquilo que faz mal, que danifica, que prejudica, que sucumbe a minha pessoa, o meu ser, né, a minha matéria é prejudicial, não tem que ter obediência sobre aquilo, né? Deus deu um corpo para a gente, deu uma oportunidade da gente encarnar, do nosso espírito entrar dentro de um monte de carne com osso, porque tem um propósito. É a minha casa, é a minha morada. Então eu tenho que resguardar a minha morada. Quem gostaria de entrar em casa, na sua própria casa, e ver tudo bagunçado, tudo desmantelado? Ver uma casa pegando fogo, ver a sua casa pegando fogo, ver a sua casa caindo num terremoto, ver a sua casa sendo perdida numa enchente. Tem alguém que fica alegre com isso? Tem alguém em sã consciência que gostaria de passar por uma situação dessa? Lógico que não. Então por que eu vou fazer isso com a minha morada principal, que sou eu mesmo? Por que eu vou me danificar? Por que eu vou fazer coisas que eu sei que vão agredir a minha matéria, a minha casa, que vai mexer com as estruturas básicas, né, do meu primeiro lar, que sou eu mesmo, né, o meu corpo, né? Então zele por isso, né? Ah, mas o fulano tinha, é uma cultura, né, onde lá as mulheres elas são submissas. Existem, obviamente, civilizações, existem culturas diferentes, temos que respeitar? Sim. Uma coisa é você aceitar ou não, outra coisa é respeitar, né? Aí é uma questão de milênios, né? De milênios, às vezes, já com aquele ritual, aqueles rituais. Existem rituais, principalmente aqueles países mais distantes, né? Na África, até aqui mesmo na América Latina, umas tribos, né? Existe, mas faz parte de uma cultura, né, milenar. Então, não posso chegar e impedir, interferir, mas eu respeito, eu posso fazer daquilo um aprendizado para mim, né? Agora, a questão do suicídio, que é bem colocado aqui, é bem retratado, né? Que é mais o tema que acredito mais gritante aqui, né? Que não é um caráter suicida, né? Essa coisa da submissão, porque chega a ser uma ignorância, né? O ato praticado é pura ignorância, né? Então é porque a pessoa tem uma nulidade moral, que é isso, ela se anula, né, com o seu próprio julgamento, né? Ela não tem mais um discernimento, tão levada por aquela situação, por aquela tradição, né? Ela se anula. Ela não tem mais um respaldo ético, moral, porque ela segue rigorosamente o que os antepassados assim ainda fizeram, né? Então ela se anula e entra naquela situação de cumprimento do dever, né, que na cabeça dela é. Agora, como está falando,
São usos ainda, são costumes ainda bárbaros, são costumes ainda estúpidos, né? Que tendem a desaparecer com o tempo. Por isso, a civilização hoje tem a facilidade da comunicação, a facilidade dos meios de informação que chegam até nós, para nós pegarmos, não aceitar logo de primeira, analisar, discutir, ponderar, né? Ver novas saídas, ver linhas que podem serem seguidas, né? Serem discutidas. Então, hoje, não teria, vamos dizer assim, uma desculpa para continuar com essa ignorância, né? Para continuar com ações estúpidas. Né? Estúpida, no caso, no sentido de falta de inteligência, né? Que a ignorância se sobrepõe à razão. Né? Então, existem ações, existem reações, existem as consequências. E devemos ponderar sempre sobre elas. Né? Não existe a coisa do agir sem pensar. Mentira! Nós somos seres pensantes em primeiro plano. Você vai pensar em fazer alguma coisa. Se você fez aquela coisa é porque foi um ato pensado. Né? Aí eu levantei, é instintivo meu. Levantei e tomei água, depois fui no banheiro, depois eu fui e tomei café, cortei o pão, passei manteiga, tomei um... Tá, isso foi instintivo? Não, foi pensado. Porque você tem um raciocínio, você seguiu até uma sequência lógica naquilo que você queria fazer. Então, é algo pensado, algo raciocinado. Assim como nossas ações perante alguém. As palavras, eu falei sem pensar. Ninguém fala sem pensar. O cérebro articula primeiro a ideia para que ela possa sair pela boca. Então, a gente realmente precisa parar, respirar, pensar muito bem antes de falar alguma coisa, de agir, de fazer alguma coisa, para que nós não possamos nos arrepender. E que se arrependa e eleve o seu pensamento a Deus, eleve o seu pensamento a Jesus à procura do perdão, à procura da salvação dos seus atos. Graças a Deus. Uma pétala de rosa que cai, é uma pétala. As outras todas unificadas permanecem, fortes no próprio caule. Aquela que se foi, ungirá a terra com todo aprendizado e amor que levou da experiência. Todos somos pétalas que caem. Somos todos pétalas que caem. Graças a Deus. Bem-vindo, irmãos. Se envolva com a energia universal que o nosso Mestre, irmão Jesus, nos envia a cada instante. Vocês estão passando por um momento de muita dúvida e indecisão, porque o seu planeta está passando por uma grande transformação. Muito se fala, muito se ouve, são tantas palavras que fica difícil saber o que é verdade e o que é mentira. Onde vocês obtêm as informações
as notícias passaram a ser duvidosas, muitas vezes incrédulas, porque aqueles que não abraçam a luz falam demais para confundir vocês. No meio dos que se dizem religiosos, existem muitos que são facilmente influenciados pela dúvida da falta de luz, pela dúvida que a falta de verdade ensina. Sim, muitos foram chamados, e desses muitos, poucos ouviram. Os que aceitam essa mudança neste universo, e mais particularmente neste quadrante, nesse sistema, que não tem apenas a civilização de vocês, mas que trabalham também por vocês, sabem que o momento aqui é crítico. Nós estamos aqui meditando muito, trabalhando muito as nossas energias para doar ao seu planeta. Ele não está desprotegido. Acreditem. Vocês não estão protegidos. Desprotegidos, perdão. Acreditem. São muitos que se ofereceram para ajudar cada ser deste planeta, humano, animal, até as florestas, os rios e os mares. São centenas de milhares de seres de bom coração, de boa intenção, conectados ao coração do nosso Mestre. É um trabalho árduo, incessante, que precisa muito da certeza de cada um de vocês naquilo que vocês chamam de fé. Tenham fé inicialmente em vocês, para que vocês possam receber e entender as mensagens do nosso Mestre. Elas aparecem na nossa frente o tempo inteiro e nós não prestamos atenção muitas vezes. Até nós, em processo de evolução do lado de cá, às vezes também não entendemos e precisamos de ajuda. É tudo muito complexo. A vida, não só o que vocês acham que é, ela é muito complexa. Ela é muito mais do que tudo que vocês possam imaginar. Paciência com vocês mesmos. Acreditem, esperem. Porque tudo vai melhorar mais breve do que vocês imaginam. Continuem na paz do nosso irmão e Mestre Jesus, com a graça do nosso Pai Universal. Graças a Deus. Ô Deus, filho, eu penso velho fazendo presente sacanagem ao Senhor Jesus. Meus filhos, muitas coisas passam na cabeça de vocês para achar um resultado, uma resolução, uma resposta rápida. Porque eu sei que é tudo rápido hoje.
Mas muitas vezes, meu filho, tudo faz parte de um processo. É um processo que muitas vezes começou lá atrás, quando você ainda era pitiquinho. Aí vai desenfrear agora, mas já tinha começado. Então por que tanta pressa? Cada passo que vocês dão tem que ser avaliado, tem que ser pensado e, acima de tudo, reflexão naquilo que aconteceu, naquilo que está para acontecer ou naquilo que você pode até evitar. Mas não, vocês têm pressa. Hoje tudo é rapidinho, tudo. Antigamente, a gente ficava ali matutando, às vezes passava hora, dias, achava o resultado. Podia não ser bom também, mas era um resultado. Porque ser bom ou não é um critério nosso. Às vezes, e muitas das vezes, aquilo que a gente não espera é aquilo que devia ser. Porque aquele é o resultado do nosso aprendizado. Aquilo é o que a gente tinha que ter ouvido. Aquilo é o que a gente devia ter sentido. E não simplesmente o que eu desejava sentir, o que eu desejava ouvir. Mas era o que era necessário para que aquele pensamento carregue outro, puxe outro e outro mais. Assim é o que a gente chama de caminhada. Vocês têm que caminhar refletindo cada passo dado. Não adianta depois se revoltar, xingar, até blasfemar. Que a decisão foi sua. Você tem o dom do pensamento, do raciocínio, da inteligência tua. Sabe por que vocês fazem isso? Porque muitas vezes vocês não se aceitam. Não aceitam aquilo que foi causa de uma tomada de decisão sua. Não foi da outra pessoa. Não foi de algum espírito. Não foi do santo aquele ou aquele outro. Foi sua. Assim como quando você pedia para ter uma inteligência, uma luz, um esclarecimento, o esclarecimento veio. Aceitar ou não está na tua mão. Assim como os resultados que vêm daquilo que você mesmo decidiu. Lembra, a decisão sempre é sua, filho. A decisão, muitas vezes uma pessoa ou outra quer se intrometer, entrar na vida da gente, falar, dar pitaco. É normal, porque eles querem e pensam que está ajudando. Pensa que está sendo fraterno. Às vezes é para confundir ainda mais a cabeça da gente. Mas faz parte, meus filhos. Faz parte de um processo de aprendizado, como eu já falei, foi lá atrás. Vai pegando os apanhados da tua vida, vai somando cada ação, cada lugar que você foi, que você veio. Você vai ver que a direção é uma só. Você vai ver que o ponto que você está hoje é tudo consequência lá de trás. Chama caminho evolucional. É um caminho que todos nós percorremos até o finalzinho dessa oportunidade que vocês estão encarnados. Aí depois, aqui, muitas vezes vem esclarecimento sim, mas às vezes não, porque já não precisa mais. Porque aquela tarefa era para você enquanto encarnado. Depois, desencarnado, são outras missões, são outros assuntos, é outro tudo. Então aproveita as oportunidades que vocês têm para correr atrás daquilo que vocês merecem, para correr atrás daquilo que está faltando. É assim que se vive, respeitando também as escolhas do outro. Muitas vezes você acha que o outro escolheu errado, mas você não é o outro para achar.
É o outro que tem que saber, porque a vida é dele. Já foi falado isso aqui também. Cada um, filhos, tem seu livre-arbítrio. Deixa o outro usar o dele. Você mal usa o seu, você mal cuida do seu. E tem gente que quer cuidar dos outros ainda. Oh, meus filhos. Mas é coisa de encarnado mesmo, é coisa de ser humano. Muitas vezes a tentativa de ajudar acaba atrapalhando. Mas é assim. Aprendizado para os dois lados. Aquele que quer ajudar e aquele que foi ajudado. Filhos, vamos refletir mais, vamos acatar mais os pensamentos, as razões, as palavras certas, para poder tomar as decisões certas. E depois, não se arrepender, mas sim aceitar o resultado que foi você mesmo que provocou, que foi você mesmo que procurou fazer. E não foi o outro, só para você escapar da culpa, só para você se sentir aliviado. Vai ficar aliviado sempre quando houver a reforma íntima. O alívio vem, a transparência vem, a tranquilidade vai fazer morada no teu coração. Nessas reflexões da vida, da tua vida. Vocês ficam tudo com a graça do nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus. Deus.